Uningá, que o futuro é aqui. Olá, então voltamos para mais uma aula do nosso nivelamento de língua portuguesa, certo? E o assunto de hoje é coesão e coerência textual. Então, tudo que nós vimos aí no decorrer das aulas foi justamente para trabalharmos coesão e coerência textual dentro do seu texto, ou seja, uma melhor escrita, tá? um melhor entendimento desses textos, tá? Então, quando a gente fala em coesão e coerência textual, são os mecanismos. Nós vimos até agora todos esses mecanismos usados na construção do texto, certo? Para garantir ao interlocutor a compreensão do que se lê ou do que se diz. Então, eu preciso da junção de todos eles para que eu tenha um texto compreensível. Esses elementos linguísticos que estabelecem a conectividade, retomada do que foi escrito ou dito, são referentes textuais. Então, esses referentes, qual que é a função dele? Buscar garantir a coesão textual para que haja coerência. Então, coesão e coerência andam juntos, um caminha junto com o outro. Se o meu texto não tem coerência, ele não vai ter, ele está faltando um pouco de coesão, tá? Ou se ele tem coesão, mas não tem coerência, alguma coisa não está de acordo, eu não vou entender esse texto, certo? Não só entre os elementos que o compõem, a oração, como também entre a sequência de orações dentro de um texto. Então, eu tenho que estar preocupado com tudo isso aqui na produção do texto, sempre pensando o seguinte: todo texto é para uma outra pessoa ler. Então, toda vez que eu produzo o meu texto, eu preciso pensar o seguinte: eu vou entender, eu estou entendendo, mas será que a pessoa que vai ler o meu texto também entenderá? Certo? Então, vamos lá. Referente, o que a gente chama de referente? Quando usado para fazer a coesão dentro do texto. Então, perceba que para evitar repetição, nós falamos isso nas aulas de pronomes, tá? Colocação pronominal. Para evitar uma repetição, o que eu faço? Eu busco formas, tá? Busco a coesão dentro do texto. O menino, quando viu seu avô, começou a correr pelas escadas. Então, para evitar repetições que eu já deixei nessa frase anterior, eu vou buscar formas. A correria foi tanta que o pequenito, busquei um sinônimo para retomar ali o menino, não viu o último degrau, o qual tinha água e ele caiu. Então, perceberam que eu busquei um pronome relativo, um pronome pessoal, eu busquei um pronome possessivo e busquei também um sinônimo para o meu texto, para evitar essa repetição, tá? Nós costumamos chamar o seguinte, dos pronomes de esofórico, quando ele está fora do texto, tá? E endofórico dentro do texto. Qual que é a diferença entre pronome esofórico e endofórico? Esofórico, nós fizemos a tarefa hoje, ela estava fácil. Esse nós ali é um pronome esofórico. Por que esofórico? Porque ele está fora do texto. Como assim fora do texto se ele está aqui? Ele está fora do texto porque ele não retoma nenhum tipo de informação. Então, nós costumamos dizer que é um pronome esofórico, ele não está retomando nada. Agora, nós fizemos a tarefa hoje, né? Ela estava fácil. Esse ela é o endofórico. Por que ele é endofórico? Ele retoma quem aqui? A tarefa. Então, é um pronome endofórico porque está dentro do texto. Tanto este quanto esse são elementos de coesão textual, tá? Nós ainda temos mais um nome específico, que é anáfora e catáfora dentro da coesão textual. Então, anáfora, nome dado ao pronome que retoma o elemento dentro do texto, o endofórico. Sim, a Rosa faltou hoje à aula, mas ela nunca falta. Esse ela significa que é um pronome endofórico porque ele está retomando ela. Então, pronome endofórico eu tenho uma anáfora, tá? Já a catáfora designa um tipo particular de anáfora em que o termo anafórico precede o antecedente. O elemento que antecede a anáfora e com o qual ela se referencia é chamado de antecedente referencial. Então, olha só, aqui o meu pronome retoma, aqui ele anuncia. Então, essa é a diferença entre anáfora e catáfora. A anáfora retoma e a catáfora anuncia. Ela nunca falta às aulas, mas a Rosa faltou hoje. Então, percebam que primeiro eu coloquei o pronome, depois eu fui especificar quem que era ela. Então, aí eu tenho casos de anáfora e de catáfora. Olha só, então quando a gente fala em produção de texto, eu preciso ter sentido, tá? Por exemplo, o ontem lanche o menino comeu.
é um texto pequeno, uma frase. Tem sentido? Nenhum, certo? Eu tenho aí o quê? Um amontoado de palavras. E muitas vezes a gente pega textos desse jeito aí. Não faz sentido algum. Eu tenho ali simplesmente palavras colocadas dentro de um período, mas na leitura a gente não consegue compreender. Ah, mas então a gente só organiza isso e está tudo bem. Vamos organizar, mas eu preciso estar sempre pensando na semântica. O que é a semântica? O sentido do texto. Ó, organizei. O lanche comeu o menino ontem. Ah, mas ali eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, o sujeito está praticando a ação e eu tenho um complemento verbal. Agora, no sentido da minha frase, dentro da semântica, faz sentido dizer que o lanche comeu o menino ontem? Nenhum, certo? Por quê? Porque isso aqui é irreal, tá? Então, para reestruturar, para que tenha sentido, eu preciso colocar o menino comeu um lanche ontem. Nós, por mais que isso aqui pareça bizarro, nós pegamos muito textos assim. Então, vamos organizando essa construção para que não cometamos erro dessa forma aqui, tá? Olha esse texto aqui do Fernando Sabino. É um texto, uma parte dele é um texto curto. Olha só, vou ler para vocês e aí eu já faço o comentário. Menino, venha para dentro, olho sereno, vá lavar essa mão. Já escovou os dentes? Tome a bênção a seu pai, já para a cama. Onde é que aprendeu isso, menino? Coisa mais feia, tome modos. Hoje você fica sem sobremesa. Onde é que você estava? Agora chega, menino. Tenha santa paciência. De quem você gosta mais, do papai ou da mamãe? Isso, assim que eu gosto, menino educado, obediente. Está vendo? É só a gente falar, desça daí, menino. Me prega cada susto, pare com isso. Jogue isso fora, uma boa surra dava jeito nisso. Que é que você andou arranjando? Quem lhe ensinou esses modos? Passa para dentro, isso não é gente para ficar andando com você. Avisa seu pai que o jantar está na mesa. Você prometeu, tem de cumprir. Que é que você vai ser quando crescer? Não, chega. Você já repetiu 2 vezes. Por que você está quieto aí? Alguma coisa está tramando. Não ande descalço, já disse. Vá calçar o sapato. Já tomou o remédio? Tem de comer tudo. Você acaba virando um palito. Quantas vezes já lhe disse para não mexer aqui? Esse barulho, menino, seu pai está dormindo. Pare com essa correria dentro de casa. Vá brincar lá fora. Perceberam que eu tenho um texto, tá? Esse texto é publicado, Fernando Sabino. Detalhe, eu tenho períodos curtíssimos, vocês podem perceber a pontuação é bem expressiva, certo? Períodos simples e curtos, já para dar uma fluência diferente ao texto, só que eu não tenho elementos coesivos. Perceberam que eu não tenho uma frase ligada à outra? Eu posso, às vezes, aqui no todo entender esse texto, tá? Mas eu não tenho ligações entre esses períodos. Não tenho uma conjunção, não tenho um pronome, não tem nada que faça essa coesão textual. Então, é um texto de informações, de várias informações, mas é só isso, tá? Então, ele foi publicado justamente nesse intuito, para que a gente pudesse observar e verificar várias falhas de coesão que tem. Tem sentido? Se eu for pegar ele no todo, talvez eu possa entendê-lo. Mas, pedaço a pedaço, ele é um texto que não tem coesão textual alguma, tá? Recursos que garantem a coesão dentro do texto. A primeira coisa, por referência. Os pronomes, os advérbios, os artigos são meios de coesão que harmonizam a integração do texto. Então, olha só. O ministro da Saúde foi à Alemanha em visita. Na Alemanha, o ministro da Saúde recebeu várias homenagens. Perceberam que eu tenho repetição? Eu já falei sobre isso com vocês nas outras aulas. Elimine qualquer repetição, certo? Porque deixa o meu texto muito cansativo. Então, eu vou buscar formas. Por referência, é uma. O ministro da Saúde foi à Alemanha. Lá, ó, já retomei, ele foi homenageado. Percebam que eu disse a mesma coisa, só que através dos mecanismos, por referência, eu já mudei a cara do meu texto, tá? Por elipse, omissão do termo a fim de evitar sua repetição. O ministro da Saúde foi à Alemanha. Lá, não precisei usar o ele como anteriormente. Lá foi homenageado. Então, lá, eu já sei que ele foi à Alemanha, tá? Eu suprimi essa informação porque ela é desnecessária e coloquei foi homenageado. Nós já sabemos que foi o ministro da Saúde. Lexical.
são usadas palavras ou expressões sinônimas de algum termo seguinte. O presidente foi a Portugal. Na terra de Camões foi homenageado por intelectuais e escritores. Essa referência, coesão lexical, eu vou buscar expressões sinônimas, tá, de algum termo. Então, o presidente foi a Portugal. Para não repetir a informação Portugal, eu usei o quê? Na terra de Camões. Então, na terra de Camões, Portugal foi homenageado por intelectuais e escritores. Então, isso aqui vai mostrando o que? O conhecimento que você tem sobre determinado assunto. Então, quando você tem um conhecimento vasto, você vai buscando referências e vai construindo o seu texto, assim, totalmente coeso, certo? Por substituição, usado para resumir sentenças inteiras, trocando-as por uma expressão com significado equivalente. O ministro da Saúde viajou para a Alemanha nesta semana e o senador o fez também, ou seja, o senador foi para a Alemanha também. Por oposição, aplicam-se alguns termos com valor de oposição, mas, contudo, todavia, porém, são as conjunções adversativas que nós vimos lá na parte da morfologia das conjunções, tá? Estávamos todos aqui no momento do assalto, porém, não vimos o assaltante. Olha lá. Já indiquei o que? Uma oposição. Não é porque nós estávamos aqui que nós sabemos quem é o assaltante. Mas essa informação eu preciso deixá-la clara no contexto. E o que me ajuda com isso? As conjunções que expressam oposição, tá? Por concessão ou contradição, são eles, embora, ainda que, se bem que, apesar de que, conquanto, mesmo que. Apesar de estarmos aqui no momento do assalto, não vimos o assaltante. Ó, eu mudei o sentido do meu texto. Aqui é uma oposição, aqui é uma concessão. Apesar de. Então, apesar de estar ali naquele momento, eu não sei, eu não vi nada, tá? Por causa, os conectivos que indicam causa. Porque, pois, como, já que, visto que, uma vez que. Então, sempre usando os conectivos adequados aí ao contexto para que a gente possa deixar bem claro o texto, tá? Por condição, caso, se, a menos que, contanto que. Estávamos todos aqui no momento do crime e não vimos o assassino, uma vez que nossa visão fora encoberta por uma névoa muito forte. Ou, caso estivéssemos aqui no momento do crime, aquele caso já é uma possibilidade, significa o quê? Nós não estávamos aqui, tá? Provavelmente teríamos visto o assassino, certo? A coerência textual. A coerência textual, diante de tudo isso que nós vimos, é para criar sentido ao texto. Então, se eu não tenho elementos coesivos, a minha coerência ficará comprometida. Dá uma olhada aqui. Estava andando sozinho na rua, ouvi passos atrás de mim, assustado, nem olhei. Saí correndo, era um homem alto, estranho, tinha em suas mãos uma arma. Esse texto aqui, tá? Ele é incoerente. Por que ele é incoerente? Se nós observarmos todo o contexto, ele está dizendo que ele estava andando sozinho na rua, que ele ouviu passos, tá? Assustado, ele nem olhou para trás, olha lá. Saí correndo. Era um homem alto, estranho, tinha em suas mãos uma arma. Se ele nem olhou para trás, como que ele tem essa informação aqui? Certo? Então é um texto totalmente incoerente. Está bem escrito? Está bem escrito, mas não faz sentido. Por quê? Porque ele já deixou uma falha aqui, ó. Nem olhei para trás. Então, se ele não olhou para trás, ele não pode ter essas informações que ele colocou aqui, tá? Olha a segunda. Estava voltando para casa quando vi na calçada algo que parecia um saco de lixo. Cheguei mais perto para ver o que acontecia. Se eu estou voltando para casa, vi na calçada algo que parecia um saco de lixo, quem vai se interessar por um saco de lixo? Aí eu cheguei mais perto para ver o que acontecia. Por quê? Saco de lixo. Então não tem por que eu me aproximar. Então perceba que eu já tenho mais uma incoerência no texto, tá? Está bem estruturado, mas não faz sentido. Ó, esse aqui, ele foi produzir o texto, certo? Um texto para ser inédito. E aí o que ele fez? Já no título ele colocou $1 milhão. Então, com esse título, basicamente o leitor já sabe qual é o assunto que ele vai tratar. Não foi algo inédito, por quê? Estava voltando para casa quando vi na calçada algo que parecia um saco de lixo. Ao me aproximar, percebi que era um pacote. Então, acabou. O que tem nesse pacote? $1 milhão. Então, na decorrência do texto, já pelo título, o meu
leitor, o candidato, já mata essa situação aqui. Então, eu não preciso terminar de ler o texto, já tem uma incoerência ali no título. Pelo título, eu já sei do que vai se tratar, tá? No fundo, nenhuma escola está realmente preocupada com a qualidade de ensino. Olha aqui a incoerência. Eu não posso dizer que nenhuma escola, certo? Isso daí é uma afirmação, eu posso até achar, mas eu não posso afirmar, tá? Porque nós temos sim escolas que estão preocupadas com a qualidade do ensino. Então eu não posso generalizar. No momento que eu generalizo, isso aqui é uma informação gravíssima. Então aonde que está o erro? Uma incoerência totalmente textual, tá? Mais uma aqui, ó. Estava assistindo ao debate na televisão dos candidatos ao governo de São Paulo. Eles mais se acusavam moralmente do que mostravam suas propostas de governo. Em um certo momento do debate, 2 candidatos quase partem para agressão física. Dessa forma, isso nos leva a concluir que o homem não consegue conciliar ideias opostas e por isso que o mundo vive em guerras frequentemente. Olha lá, a partir daqui, isso nos leva a concluir que o homem não consegue conciliar ideias opostas. Tá. Se ele tivesse talvez dado uma outra sequência, teria consertado o que ele afirmou aqui. Mas o que ele fez? É por isso que o mundo vive em guerras frequentes. O mundo vive em guerras frequentes? Então perceberam a incoerência aqui? Ah, mas tem alguns lugares que vivem em guerra. Então são alguns lugares, eu preciso especificar e não afirmar, porque do momento que eu afirmo, eu generalizo, e aí eu dou outro sentido ao meu texto. Então perceberam? São textos bem escritos, mas com problemas de coerência textual. E aí compromete todo o sentido do meu texto, tá? Dentro dessa incoerência textual, nós estamos tendo um problema com o queísmo. O que é o queísmo? O excesso de que nos textos. O candidato não consegue usar uma outra forma de retomar uma informação, de substituí-la. E aí ele fica no que o tempo todo. Então, ó, muitos candidatos no Enem revelaram que desconheciam totalmente a matéria que constava nos programas que foram organizados pela banca que os examinavam. Olha aqui, num pequeno trecho, nós temos quantos ques repetidos, certo? Então eu tenho que buscar formas no meu texto de eliminar isso daí. Daqui um pouco nós já vamos trabalhar isso, tá? Olha esse outro texto aqui, ó. A disponibilidade é requisito primeiro para que o trabalho ocorra. Esta é a atitude que se espera na relação aluno-professor. O primeiro disposto à ação, que é o aprendizado, a partir dos estímulos que recebe e das críticas também. O outro, atento a observar o que individualiza seu aluno, o que caracteriza seus modos e linguagem. Sem que isso ocorra, nota-se que é impossível instaurar ou prosseguir o processo, pois esse método de ensino só é possível quando particularizada a relação aluno-professor. Observem num parágrafo um tanto quanto pequeno quantos ques nós temos aí. Então isso daí nós chamamos de queísmo, excesso de ques. O que eu faço então para resolver esse assunto? A do Enem eu reescrevi para vocês, eliminei, tá, alguns ques que já estavam aí. Então, muitos candidatos revelaram desconhecer totalmente a matéria constante dos programas organizados pela banca examinadora. Eliminei, passei a mesma informação e não tem necessidade dessa repetição aí constante desses ques. Esse mesmo texto aqui também, olha lá. A disponibilidade é requisito primeiro para que o trabalho ocorra. Esta é a atitude esperada na relação aluno-professor. O primeiro, disposto à ação, ao aprendizado a partir dos estímulos recebidos e das críticas também. O outro, atento a observar a individualidade do seu aluno, suas características, seus modos e linguagem. Sem que isso ocorra, nota-se a impossibilidade de instaurar ou prosseguir o processo, pois este método de ensino só é possível quando particularizado a relação aluno-professor. Perceberam? Olha quantos nós tínhamos, deixamos somente 2. Então isso aqui é o quê? A coesão, a coerência textual que cuida de toda essa estrutura, de toda essa organização do texto, tá? De que forma? Eu vou usar oração reduzida de infinitivo,
Então, eu não preciso saber o que é isso aqui, certo? É algo muito específico da língua portuguesa. Mas na estrutura, eu vou saber lidar. Planeje-se para que não haja prejuízo. Planeje-se para não haver prejuízo. Ó, já eliminei esse E, esse que deixei para trás, tá? Oração reduzida de particípio passado. O chefe quer que as obras recomecem. O chefe quer as obras recomeçadas. Mais uma vez, eliminei isso aqui. Não precisa dele. Inverter a ordem da frase. O chefe quer que as obras recomecem. O chefe quer o recomeço das obras. Tá vendo? Desnecessário isso daqui, tá? Usa-se pronome oblíquo. Queria que o senhor se lembrasse. Queria lembrá-lo. Olha, eliminei toda essa informação aqui, só com o verbo e o pronome. Então, isso aqui é o que? É prática. A gente precisa praticar, buscar formas de deixar o texto mais elegante, tá? Trocar a oração adjetiva por uma locução adjetiva. A mulher que estava vestida de vermelho se levantou. A mulher que estava vestida é a mulher que estava vestida é a mulher vestida de vermelho. Se levantou. Então, troquei toda uma oração por uma locução adjetiva. Continuei com a mesma informação, só que o quê? Eu reduzi esse excesso de palavras, que é desnecessário. Vícios de linguagem, cuidado com isso aqui, tá? A ambiguidade é o mais comum. A gente pega alguns textos que aparece muito essa ambiguidade. Olha lá. Beatriz comeu um doce e seu irmão também. Então, no texto, dá a impressão de que ela comeu o doce e também acabou devorando o irmão, tá? Isso é uma ambiguidade. Então, eu tenho que buscar formas de resolver isso daí. Matar um porco do meu tio. Olha só, isso aqui é constante, né? A gente ouve muito e eu preciso eliminar essa ambiguidade, reestruturar essa frase de uma outra forma. A mãe não deixou o filho sair com o seu carro. Tá. A mãe não deixou o filho sair com o seu carro. Esse carro aqui pertence ao filho ou pertence à mãe? Olha a ambiguidade. Então, de que forma eu posso resolver isso? A mãe não deixou o filho sair com o carro dele, ou não deixou o filho sair com o carro dela, tá? O mesmo acontece aqui, ó. Conheci o namorado da minha vizinha que sofreu um acidente grave. Quem que sofreu o acidente? O namorado ou a minha vizinha? E aí? Então, ó, o que? Aqui ele gerou uma ambiguidade. Eu preciso resolver essa situação. Então, conheci o namorado da minha vizinha. Se foi ela que sofreu o acidente, a qual, certo? Sofreu um acidente. Se foi ele, o qual sofreu um acidente grave. São informações básicas, mas que fazem toda a diferença dentro do texto. Detalhe também, dentro dos vícios de linguagem, evitem os pleonasmos viciosos. Por quê? Nós temos o pleonasmo semântico, que é usado para dar ênfase dentro da frase, certo? Quando eu repito uma informação necessária. Agora, diferente disso daqui, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, novidade inédita, hemorragia de sangue, pomar de frutas, hepatite do fígado, adiar para depois. Isso aqui tudo são informações desnecessárias. No momento que eu digo sair, esse sair já significa que é para fora, tá? No momento que eu digo subir, todos já sabemos que esse subir tem que ser para cima, não tem outra possibilidade, certo? Quando é adiar, esse adiar já significa que é para depois. Por que que eu tenho que reforçar essa informação aqui? Quando eu falo numa hemorragia, hemorragia só pode ser de sangue. Então, por que que eu vou usar uma repetição desnecessária aqui? E isso são os pleonasmos viciosos. Aqui algumas frases muito usuais, mas todas elas têm falhas. Olha lá. O aluno que não estuda fica de recuperação. Ninguém fica de recuperação. O aluno fica para a recuperação, certo? Posso dizer que eu ainda sou de menor. Por favor, não existe de menor, de maior. Ou eu sou menor ou eu sou maior, tá? Posso dizer que ainda sou menor. Acabou. Então, isso aqui é desnecessário. Neste ano, o Natal vai cair de sábado. O Natal não cai de sábado. O Natal cai num sábado. Ou em uma segunda, numa terça-feira. Não existe cair de sábado. De domingo, eu não tenho aula. De domingo, não. Aos domingos.
às segundas eu não tenho aula. Não vou ao baile por causa que meu pai não deixou. Isso aqui está muito frequente, por causa que. Gente, aonde que apareceu essa construção? É porque esse por causa aqui não faz parte do contexto e está sendo cada vez mais frequente, tanto na fala como também na escrita, tá? Quando acordo, já acordo com aquela pigarrinha. Olha aqui. Isso aqui é um erro, tá? Porque quando eu acordo, eu já acordo com aquela ou aquele pigarrinho. Não existe pigarrinha, tá? É pigarrinho, a forma correta de dizer, certo? Pode um motorista dormir no volante? Nenhum motorista dorme no volante. Já é grave ele dormir ao volante. No, então, aí complicou de vez, né? Que horas começam as aulas amanhã? Tem falha? Tem. Por quê? Se eu estou querendo saber que horas, eu tenho que colocar um A. A que horas começam as aulas amanhã? Então, percebam que são frases simples, usuais e que todas trazem erros. E o problema é que, na fala, ela vai também para a escrita. Muitas vezes, o que acontece? O aluno ele não consegue diferenciar a fala da escrita. Ele acaba escrevendo da forma como ele fala. E isso é um erro, tá? Na fala a gente ainda corrige um pouquinho, adequa aqui, né? Busca uma forma de melhorar ali. Agora na escrita não, na escrita aparece, fica evidente, certo? E para a gente finalizar, gerundismo, que também é muito usual, certo? E também está errado o seu uso. Gerundismo, esse é o gerúndio, tá? Primeiro para vocês entenderem. É um processo verbal não concluído. Então, toda vez que eu faço o uso do gerúndio, estava andando de bicicleta quando começou a chover. Então, nós não sabemos se a pessoa continuou andando ou não. Usou o gerúndio, pelo gerúndio, eu sei que é uma informação não concluída, certo? O homem levava a flor como habitualmente se leva uma vela acesa, defendendo, prestando atenção, olhando para a chama. Percebam que todos eles estão no gerúndio, então eu não tenho um processo verbal concluído, certo? Agora, o que está acontecendo? Nós ouvimos isso com muita frequência, principalmente se ligarmos para algumas empresas. Elas dizem aqui, ó, vou estar verificando, vou estar atendendo, isso com muita frequência. Isso é o gerundismo. Por quê? Primeira coisa, olha a estrutura que eu tenho. Ir, estar, mais um gerúndio. Não é nenhuma locução verbal, né? É algo assim fora do contexto. Outro detalhe, processo verbal não concluído. Ele está sendo usado como um fato futuro. Se eu vou estar verificando, ou seja, eu vou ver, né? Futuramente, eu verei o que está se passando. Então, eu tenho um erro de construção e eu tenho um erro de sentido. Então, evitem usar o gerúndio. Ah, então como que eu vou dizer? Vou verificar ou verificarei, tá? Na linguagem formal, evite usar locuções verbais. Locuções verbais é a junção de dois verbos aqui, tá? Isso aqui, na linguagem informal, no coloquialismo, nós aceitamos. Agora, no texto escrito, evite, jogue para um verbo só. Ao invés de você colocar estarei verificando, verificarei, tá? Estarei atendendo, atenderei, certo? Fica muito mais elegante o seu texto, tá ok? Então aqui ficam algumas dicas de como melhorar então o seu texto. Por hoje é isso. Muito obrigada.